questão. O que eu fiz aqui foi referência a um modus operandi e um estudo de um estudioso francês. Tanto é que, se você for ver, todas as chamadas que nós fizemos na conferência, absolutamente todas, falavam em produtores culturais, falavam em artistas, falavam em movimentos culturais e falavam em comunidade. Tá? Então, em nenhum momento, alguém que não produz obra de arte, que não seja produtor, não seja artista, não está profundamente acolhido aqui. Tanto é que em nenhum momento a gente pediu qualquer tipo de identificação ou qualquer tipo de currículo para as pessoas que participaram das conferências. Correto? O que eu fiz aqui, desculpe, André, o que eu estava tentando fazer foi, dentro da minha fala, falando sobre o contexto do debate político, né, em que isso aparecia de forma enfatizada na formulação das políticas públicas. Tá? Porque uma coisa é a comunidade dizer o que ela quer, outra coisa são os grupos de pressão, as corporações que têm outros movimentos. Isso, para mim, é legítimo. Tá? Se por um milímetro ou por um milionésimo de segundo eu fui entendido mal, eu quero, perante a você, me pedir desculpas se você entendeu mal e quero me retratar publicamente. Não foi e nunca foi a minha intenção. Né? Qualquer um dos meus discursos, das minhas falas, pelo contrário, eu fui nas comunidades, aliás, fui criticado por fazer audiências públicas nas regionais, onde muitas das pessoas que participaram não eram, evidentemente, envolvidas com os movimentos da forma como estava aqui. Pelo contrário, essa foi a grande crítica que essa conferência teve e que eu defendi ostensivamente, porque entendo dessa forma. Tá? Então, se por algum momento eu fui mal entendido, eu quero refazer esse mal entendimento e partir para frente. Bom, a primeira questão aqui, André, que você colocou, com relação à delegação do jurídico, aqui eu acho que eu me expressei mal também. Quando o Beto fez a menção, tá? Eu fiquei em dúvida, eu acho que de fato ele tem razão no pressuposto. Então, eu queria ter uma questão do jurídico para ver se é possível ou não colocar. Aí volta novamente a decisão soberana, volto a insistir, é da conferência. Tá? Dentro daquele contexto dos marcos da conferência. Tá? Então foi basicamente nisso que eu gostaria de ter um entendimento se isso entraria ou não em contradição. O argumento do Beto me pareceu bastante plausível, assim como o seu, eu gostaria de ter isso para poder entender. Com relação à ADIM, veja, a ADIM não pede a exclusão de todas as OS. O que a ADIM diz são das OS que terceirizam e se autonomizam em relação ao serviço público. Tá? É importante a gente ter claro em relação a isso. Então, se nós vamos imaginar em tese uma OS que apenas executa ações públicas não autonomizada perante as políticas públicas, ela não é atingida pela ADIM, que está no Supremo hoje, mantida pelo PT e pelo PDT. Então, quero crer eu que um novo contrato com o ICAC, que é a forma como nós temos trabalhado com o ICAC, portanto, não seria atingido pela ADIM. Correto? Ou seja, se não estiver inserido no sistema, na forma como está tá. inserido no sistema. Não, peraí, vamos só separando um pouquinho as duas coisas. Tá? Então, teoricamente, o que nós podemos ter? Nós podemos ter a aprovação da DIN, mas a nossa relação com o ICAC não vir a ser afetada por isso. Como outras OS que prestam serviços, não serão afetadas. E muitas outras, em particular na cultura de São Paulo, serão seguramente afetadas. Tá? Então, acho que precisa ter claro isso, que a DIN não propõe apenas a supressão total das OS. Ela propõe a supressão das OS num determinado contexto. Tá? Bom, com relação ao fato de ser uma atividade complexa, é um pouco o que eu respondi na questão anterior. Eu acho que não há, assim, em a conferência, a cidade se decidir pela não renovação do contrato com o ICAC ou pela não utilização de serviço, parte do serviço do ICAC ou de qualquer outra OS, isso não é um problema, porque a Fundação tem vários problemas complexos. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu, como gestor, como experiência minha à frente da Fundação Cultural, tenho preferência por manter OS gerenciando principalmente os grupos nossos musicais e particularmente os grupos de professores que atuam em nome da Fundação Cultural. Essa é a minha posição. Outras ações, como por exemplo até mesmo a reincorporação da capela, do conservatório, eu não vejo como problema imediato. Tá? Mas, no entanto, estamos respeitando o contrato que temos e vamos colocar lá na frente. A terceira questão, a quarta questão tua, eu acho que é talvez um ponto alto para esse seminário aqui, tá? É que, inclusive, funciona para nós no seguinte sentido.
de fixarmos os prazos de contrato com as OS, se elas continuarem existindo, equivalente aos governos, de forma a permitir que o governo, vamos imaginar aqui, caso venhamos a manter o ICAC e renovarmos o contrato com o ICAC ou qualquer outro OS, que façamos isso de forma a ter seu prazo de vencimento no final de 2016, que é quando vence o nosso governo. Se o novo governo eleito entender que não deve renovar, então o próprio governo ficaria com isso. Acho que nisso você tem razão, porque as OS foram pensadas em prazos muito grandes, o que causa como problema que nós estamos tendo, né? No caso aqui, poderíamos ou não ter renovado com o ICAC, seria uma opção desse governo. No caso, nós não tivemos essa opção, né? Então, acho que esse talvez é um ponto alto para que a gente fixe que os contratos com as OS não possam passar do limite de governo. Ou se passar, talvez passar por 60 dias, né, que é o prazo operacional que se teria aí para se tomar uma decisão adequada e poder resolver essas questões. Correto? A terceira questão, a quinta questão é essa da coordenação e execução, né? Ou seja, a nossa meta é para que o ICAC seja apenas o executor. Se qualquer outro OS for contratado para qualquer ação, que ele seja meramente o executor. Tá? E aí, eu assim, ouvindo você e ouvindo o Beto, eu também já estou começando a concordar com vocês. Vou rediscutir isso com a Fundação e com ela, com o nosso assessor, mas eu acho que talvez a melhor solução seja não colocar de fato as OS dentro do sistema. Não porque eu pense que elas seriam executoras, acho que na forma como o texto, elas são prestadoras de serviço, mas eu acho que talvez seria uma forma de resguardo nosso enquanto método. Tá? Até depois dar uma conversada melhor entre nós, mas não quero tomar uma decisão de público agora, né? Mas os seus argumentos do Beto me foram complementarmente, me colocaram esse posicionamento. Porque veja, eu volto a insistir nisso. Qual que é o nosso objetivo? É tentar colocar dentro do organograma daquilo que é o sistema municipal, todas as ações que estão lá. Tá? Então, vamos imaginar aqui concretamente. O Conselho Municipal, ali falta, e nós teremos que colocar agora, que foi produzido depois desse texto, que são os nossos fóruns setoriais. Embora eles fazem parte do complexo do sistema do Conselho Municipal, mas eles passam a exercer papéis autônomos, inclusive em relação, né, ao sistema. Da mesma forma que a aprovação do projeto de lei que nós vamos enviar à Câmara em breve, talvez crie a necessidade, vai criar um fundo de patrimônio histórico, material e imaterial, cultural, e vai criar também, provavelmente no futuro, uma outra instituição, né, talvez dentro da própria fundação, como o PAIC, etc., com essa finalidade. Ou talvez fora da fundação, mas vinculada à Secretaria Municipal de Cultura com essa questão. Né? Então, o objetivo era esse. Mas a mim me parece que isso talvez não fosse a melhor situação. Né? Com relação à transparência, aqui nós estamos enfrentando o seguinte problema. Todos os nossos contratos estão no Tribunal de Contas. O que acontece? Muitos dos pedidos de informação, eles vêm para nós de forma geral. Assim, queremos todos os contratos fixados pela Fundação Cultural para a contratação de serviços de 2008 a 2014. Eu fiz um cálculo de uma coisa que veio desse tipo, nós gastaríamos cerca de R$60 mil para poder executar isso, considerando o tempo de uma pessoa que pegaria aquilo, todas as fotocópias, etc. e tal. Tá? Com base na lei, aquilo não estava sustentável, porque o pedido de informação tem que ser um pedido de informação top. Agora, não impede, por exemplo, de alguém que entre lá no site do Tribunal de Contas, verifique um determinado processo, vamos supor a corrente cultural, oficina de música, ou as contratações de serviços por parte da Fundação, e fala assim, olha, está faltando 6 contratos aqui, ou eu não consegui achar quem foi que cumpriu tal ação. Tá? Aí faz o contrário, envia daí um pedido de informação para esclarecer esse ponto, porque daí a gente pode resolver. Porque o que ocorre? Quando as pessoas pedem muitos contratos, teoricamente isso não tem respaldo na live, porque a live pede que seja top. Tá? Ou então faltou um contrato, ou não conseguiu achar o contrato no site, é bem melhor tentar um processo de esclarecimento que a gente pode resolver, e não havendo daí esse contrato, ou caso a pessoa venha constatar, ou considere que aquilo não satisfez, aí sim, entra com um pedido via lei da live, que eu acho que a gente ganha tempo e facilita muito mais a relação entre nós e a comunidade. Né? E com relação à ouvidoria, a Prefeitura como um todo está pensando no sistema de ouvidorias locais. Eu acho que logo nós vamos ter uma solução para isso,
Tá? E aí eu acho que isso de fato vai ajudar a resolver muito disso. Porque daí é aquela velha história, né? Você está lá analisando um processo, não conseguiu encontrar 3 contratos, ou está em dúvida sobre um dos contratos, você consulta a primeira ouvidoria, que é um sistema primário, e aí, em permanecendo as dúvidas ou constatando irregularidade, aí pode entrar com uma ação mais efetiva em relação a isso. Tá? Mas, novamente, me desculpe, eu não quis em nenhum momento criticar as pessoas que não são artistas, nem produtores, nem ativistas de um movimento que está participando. Pelo contrário, o que nós queremos é que a população cada vez mais participe das nossas conferências, das nossas ações, né, e que a gente possa construir um sistema municipal de cultura com ampla participação da população, que é o que nós sempre temos dito. O foco da Fundação e da Secretaria Municipal de Cultura não são os artistas, é a população. E os artistas são o meio, né, em que nós chegamos à população na oferta de bens culturais, da produção de arte cultural.